Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E no áudio de hoje eu quero falar como Deus irá transformar o meu cônjuge adúltero, né? Eu ouço muito essa pergunta e talvez seja uma questão também que vocês devem se perguntar, irmãos. Eu acredito, eu sempre acreditei, porque se tem algo que eu sempre fiz, foi ler a palavra do Senhor e pedir direcionamento, entendimento. E uma das palavras que o Senhor me deu no deserto, quando eu li, eu falei: Uau, que tremenda palavra. Porém, irmãos, antes da gente pensar que Deus vai transformar o nosso cônjuge, a gente primeiro precisa olhar para dentro de nós e recebermos nós primeiro essa transformação. Porque a gente não pode esquecer que a palavra diz que como é que eu quero, né, apontar o dedo no cisco que está no olho do meu irmão, sendo que eu tenho uma tora nos meus olhos, né? O que que é a tora? Tudo que precisa ser transformado em mim, né? Tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor, né? Então eu só acredito que Deus vai começar a trabalhar no seu cônjuge quando você tiver sido trabalhada. É dizer assim, o que que eu creio? Vamos colocar aqui em tempo de deserto, né? Quem participa lá ativo comigo sabe que eu não gosto muito dessa história tempo de deserto, porque para mim é se medir com a régua do outro, né? Vamos falar aqui um ano cônjuge de fora, né? Você precisou de um ano para ser transformado. E às vezes Deus só precisa de um mês. Mas por que isso, Sheila? Porque a própria palavra diz que aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Então eu acredito sim que muitas vezes, né, o tempo maior é pela transformação que Deus está fazendo em nós, porque eu não acredito nem que precisa, sendo terapeuta, e falo para vocês, não atendo casal, porque eu não acredito que para um casamento ser restaurado precisa terapia de casal, precisa de uma pessoa transformada. Com uma pessoa transformada, ela transforma o seu casamento, né? Normalmente a mulher. Por quê que eu acredito que normalmente a mulher? Porque a Bíblia diz que a mulher é a coluna do seu lar. O que é a coluna, irmãos? Vamos usar aqui um exemplo sobre o que é a coluna, né? Vamos pensar no próprio corpo humano, né? O próprio corpo humano, vocês já repararam que a coluna, se alguém cai e rompe a coluna, fica tetraplégico, todo o seu corpo perde o movimento? Todo o corpo perde o movimento. Por muito a pessoa consegue mover muito pouquinho a cabeça, mas se eu não me engano, nem a cabeça direita ela não consegue mover. Os olhos, a boca, respirar, mas o resto do corpo está todo parado. E a Bíblia diz que a mulher é coluna da sua casa. Então, por isso eu acredito da grande responsabilidade que o Senhor nos deu. E aí, quando a Bíblia diz, né, que é bom que sejamos dois e nenhum, para quando um cair, o outro ajudá-lo a levantar, para isso a gente primeiro precisa estar em pé. Se a gente não está em pé, a gente não consegue levantar o outro, né? Deita aí do lado de alguém, faça esse exercício, deita aí do lado de alguém e deitado tenta levantar o outro para ver se é fácil, né? Agora você estando em pé, faz o exercício de pegar na mão e ajudar o outro a levantar. É muito mais rápido. Então, por isso que eu acredito de todo o meu coração que a mudança tem que ser em nós e como coluna da casa nós fomos levantada. Então, se a gente está bem, todo o nosso corpo está bem, né? Todo o nosso corpo está funcionando em perfeita sintonia. É a mulher que tem vida no altar com o Senhor, né? A Bíblia também fala que nós, né, tem uma palavra que eu estava lembrando dela agora e eu me esqueci, né? Eu fiz até um estudo sobre isso, que nós somos a pedra angular. Eu não lembro muito bem em que Salmos está, né? Que a pedra angular antigamente era muito utilizada nas construções. Ela realmente é a base de uma casa. Então, para vocês verem a importância, né, da nossa transformação e da nossa intercessão. Eu lembro que eu orava muito pedindo ao Senhor para ele me colocar em pé. Falava: Senhor, edifica a minha vida e eu vou edificar a vida de outras pessoas. Porque eu entendia, irmãos, que eu com a vida no chão eu não podia edificar ninguém. Eu precisava estar em pé para poder ajudar outras pessoas, né? Mas aonde está, Sheila, essa palavra que Deus irá transformar o meu cônjuge adúltero, né? Irmãos, não só o adultério. Nós sabemos, né, que muitas pessoas, o OH do cônjuge
não é uma pessoa. Às vezes é as drogas, é o vício, é o crime, né? É muito isso também. A gente precisa levar em consideração que muitas vezes é essa luta que as pessoas estão enfrentando. Então, para qualquer coisa que o seu cônjuge está colocando acima do Senhor, o Senhor irá transformar. Mas primeiro precisa nós passarmos por essa transformação. Entenda o seu processo. Eu sempre falo, levantes para mim sempre foi bênção, porque dá direção. E eu vou falar para vocês, esses dias mesmo, eu não sei se sábado, eu estava orando e eu estava pedindo a resposta para Deus, sabe? E eu falei, Senhor, faz um levante acontecer para eu entender o caminho, para eu entender se eu estou errando, para eu entender a sua direção, para entender o que eu preciso fazer. Eu oro pedindo levantes, irmãos. Por quê? Porque eu entendi que os levantes me dão direção. Então, quando a coisa acontece, eu não bato de frente com aquilo. Eu vou encarar ela, mas não bater de frente. É diferente. Posicionamento, né, para tudo que a gente tem na vida. Então, eu quero trazer uma palavra e quero pedir para os irmãos, né, se esses vídeos ficam muito longos, acelera aí através dos 3 pontinhos, mas não deixa de ouvir a palavra do Senhor, irmãos, porque eu posso aqui contar muitas histórias para vocês, mas o que realmente vai transformar a vida de vocês é a palavra do Senhor, tá? Porque isso é o que alimenta. Jesus diz, né, que quando ele pede lá para a samaritana a água, né, ele diz que se beber daquela água, ela voltaria a ter sede, mas ele tinha a fonte de águas vivas, que se ela bebesse, nunca mais teria sede. Do que o Senhor estava falando? Da palavra dele, né? Então, eu quero aqui trazer para os irmãos a palavra, para que seja como fonte de água viva na sua vida, né? Está lá em Ezequiel 36, que fala sobre a restauração de Israel, né? Quando eu leio a partir do título falando sobre a restauração de Israel, eu já entendo logo que o Senhor está falando sobre a restauração das nossas vidas, restauração do seu povo. Não é por uma restauração de casamento. Também vai incluir a restauração de casamento. O Senhor está falando da nossa própria vida, né? Eu vou ler esse capítulo, irmãos, e quero que vocês prestem atenção. Vou tentar explicar eles de maneira simplória para vocês poderem entender. E realmente essa água, essa fonte de água viva fluir dentro de você, não só para que você obtenha a sua restauração pessoal, mas também para você crer naquilo que o Senhor prometeu e aquilo que o Senhor vai fazer na vida do seu cônjuge, né? A partir do verso 16 diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, ou seja, em sua casa, eles contaminaram com seus caminhos e as suas ações, ou seja, adulteraram, se prostituíram, né? Como as suas imundícias, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Nessa época, né, antes de Cristo, a mulher menstruada ela era dada como imunda, então ela tinha até o tempo de purificação, que era 7 dias depois, né? Por isso que era permitido o homem ter outras esposas, né? Aqui continuando, tal era o seu caminho perante mim, né? Ou seja, imundo, né? Que o Senhor quer dizer. No 18 diz assim: Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que se contaminaram, né? Então aqui o Senhor diz: derramei o meu furor contra eles, né? Ou seja, a minha ira, né? Por isso que houve o rompimento dessa união, né? Por quê? Porque priorizou os seus ídolos, né? O cônjuge que saiu através do adultério, ele priorizou o adultério, a prostituição. Nós talvez priorizamos, né, a ira, a raiva, né? Ou seja, pessoa muito rixosa, muito briguenta, né? Nós estávamos priorizando outras coisas do que o Senhor, né? Por isso o Senhor permitiu esse rompimento dessa casa, né? No 19 diz assim: espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, né? Ou seja, o Senhor tirou mesmo, né? Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, né? Ou seja, aquele lá que adulterou foi lançado fora segundo o que ele queria, né? Realmente viver. E os julguei. No 20 diz: E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu nome santo, pois dele se dizia: são este o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele, né? Ou seja, profanaram, se escandalizaram o nome de Deus, né? Mas tive compaixão do meu nome santo, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. No 22 diz: Disse, portanto,
a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu nome santo, né? Por causa do nome dele que ele vai fazer toda essa purificação, irmãos. Que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Olha só, o Senhor diz aqui, vindicarei. O que é? Qual é o sinônimo de vindicar? Exigirei, né? Ou seja, vou exigir a santidade. Não é um pedido que o Senhor está falando, ele está falando, vou exigir, eu vou colocar na parede mesmo, né? Aí, aqui continuando, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor. E diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Ou seja, todos saberão o dia que o Senhor bater para exigir a santificação, tanto em nossa vida quanto na vida do cônjuge, né? Nós já começamos a mostrar muitas mudanças, né? Através dos jejuns, da oração, né? Outro dia eu estava falando sobre José, né? Que os irmãos, os irmãos não o reconheceram quando foram lá buscar alimento, mas ele sim reconheceu os seus irmãos. Por quê? Porque fora da presença do Senhor, nada muda, a vida de ninguém muda, né? Mas caminhando com o Senhor, a vida é tão transformada que os de fora não nos reconhecem mais. Significa que nos tornamos beatas? Não, irmãos. Significa que nos tornamos cada dia mais parecida à imagem e semelhança de Deus, né? Muitas vezes só somos imagem de Deus, mas temos que ser semelhança. Como que a gente vai obter essa semelhança? Através de matar a nossa própria carne e pedir para conhecer o Pai e que Ele nos transforme, né? No 24 diz assim, tornar-vos-eis de entre as nações, tornar-vos-eis de entre as nações, ou seja, vou fazer, depois que eu vindicar a santidade, eu vou fazer eles voltarem novamente, né, para onde eles foram lançados. Continuando, e vos congregareis de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, ou seja, independente de onde o seu cônjuge está, se é no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo país ou em outro, não importa, da onde eles estão, o Senhor fará com que eles voltem para a vossa terra. O que é a vossa terra? A vossa casa, vosso lar, aquele que o Senhor ali foi testemunha, né? No 25 diz, então aspergirei água pura sobre vós. Oh, versículo lindo, né? O Senhor vai aspergir. O que é aspergir, irmãos? Sabe quando você pega assim o dedinho, vamos falar, põe lá a mão na água e depois você não é nem balançar o dedo, é abrir e fechar assim a mão assim, aspergindo a água, sabe? Não sei se os irmãos conseguem fazer isso na mente, imaginar o que eu estou dizendo, para vocês verem como não precisa muito, irmão. Uma gotinha, eu lembro que eu orava muito, Senhor, asperge a sua água, uma gotinha da sua água pode purificar o meu marido, Senhor, uma gotinha do seu sangue, Jesus, só a gotinha, Senhor. Eu lembro que eu orava muito sobre esse versículo, né, que diz assim, no 25, então aspergirei águas sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos que dos vossos ídolos vos purificareis. Ou seja, somente esse pouquinho que o Senhor vai fazer vai tirar toda a imundícia, assim como está tirando de nós, vai arrancar deles também, né? E todos esses ídolos, ou seja, o adultério, prostituição, os vícios, o que for, né? Tudo aquilo que eles colocaram em primeiro lugar, o Senhor vai eliminar tudo para purificar. Aí o 26 é até um versículo muito conhecido que diz assim, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, né? O Senhor está falando do espírito dele. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Olha só, irmãos, quando o Espírito de Deus entra em nossa vida, a gente sente diferença, sabia? Tudo aquilo que a gente fazia, que era do mundo, a gente começa realmente a repudiar. A gente já não fica mais tranquilo. Não sei se as irmãs já passaram por isso, eu nunca fui muito escandalosa com roupa, né? Nunca fui de muito decote, de mostrar muito o corpo. Mas, por exemplo, assim, vamos falar que eu visto uma saia, ela tá meia curta, eu me sinto ruim, mal. Assim, eu olho no espelho e falo, não, isso aqui não tá certo, não vou sair com essa saia, não. Eu troco, sabe? Não é por ser beata, é porque o espírito que está em mim, ele é muito decente.
E ele não aceita essas coisas, né? É só um exemplo do que eu estou falando, né? Por exemplo, quem fuma, né? Quem fuma, quando o Espírito Santo entra, a palavra de Deus diz, né? Ele condena aquele que está matando o templo dele, né? Então, se o Espírito Santo tomou realmente a minha vida, eu vou repudiar essas coisas. Então, é aquela pessoa que consegue se livrar dos vícios. Para aquele que o OH ou a OM do seu cônjuge é, por exemplo, os vícios, né, as drogas, o crime, o que for, irmãos, essas águas purificadoras vai fazer eles terem nojo, e vou mostrar para vocês aqui nessa palavra. Então, assim, para quem está me ouvindo agora, que ainda tem vícios, né, que ainda não consegue ser separado do mundo, né, ou seja, que gosta de uma balada, coisa assim, estou dando exemplos, tá, irmãos? Cada um tem que examinar a você mesmo, né, como diz lá as escrituras aqui, né? Examina você mesmo, né? Sua vida ela tá mais parecida com o teu criador ou tá mais parecida com o mundo, né? Aí você já vai saber se esse espírito que a palavra está falando, se ele vive dentro de você, e vou mostrar aqui na palavra para vocês poderem entender isso e não achar que é um julgamento meu, né? Porém, lembra que o mesmo que o Senhor está fazendo de purificação em você hoje, em mim, porque Deus me molda todos os dias, irmãos, todos os dias, né? A purificação que Deus está fazendo em mim, em você, vai alcançar também os nossos cônjuges todos os dias, né? Mas quando a gente estiver preparado, né? No 27, novamente eu vou ler. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que ande nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e vos observeis. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Oh, glória! No 29 diz: livrá-lo-eis de todas as vossas imundícias, ou seja, quem nos livra é o Senhor, quem nos liberta é o Senhor, né? Então, para você que está aí colocando a mão, pedindo para o cônjuge voltar, stalkeando, brigando com a M, brigando com a H, indo atrás do cônjuge, mandando mensagem, sendo Espírito Santo na vida do teu esposo, irmãos, abandona isso, porque só quem pode convencer o homem é o Espírito Santo. E a palavra aqui dá respaldo disso. Lendo de novo, 29. Livrá-lo-eis de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Hoje eu estava conversando com uma mentorada, ela falou assim para mim: Sheila, eu percebo o tempo de restituição em minha vida acontecendo. Ela tinha perdido muito, não estava conseguindo nem pagar a parcela do apartamento, ela tinha sido promovida durante o casamento, no deserto, o chefe dela retornou ela para o cargo que ela tinha antes, né? Uma das filhas começou a brigar muito por causa da bebezinha, então foi viver com o pai, e aí ela falou para mim: eu acredito que eu estou vivendo o tempo da restituição. Só que ela me falou algo antes. Ela falou para mim: Sheila, Deus me mudou muito. Antigamente eu usava muito decote, roupa muito colada no corpo. Hoje até o meu guarda-roupa eu mudei. Quando eu li todo esse contexto do que ela tinha me escrito, eu tinha certeza que ela está vivendo um tempo de restituição, porque é impossível. Impossível. Se vocês verem a ordem aqui, primeiro o Senhor asperge as águas, nos purifica, nos livra da nossa imundícia, dos nossos ídolos. Depois, ele coloca em nós o seu espírito, né? Ou seja, a gente passa a ser uma nova criatura, né? Eis que as coisas velhas se passaram e se fez novo, né? Ou seja, em nós primeiro, né? A gente deixa o velho homem, né? Aí começa o que é a restituição. E aqui está mostrando a ordem das coisas. E assim é como tem que ser, né? Aí diz, vê aqui, no 30, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então, assim, muitas vezes, né, irmãos, tem pessoas passando por dificuldade. Eu acredito algumas vezes que é colheita e outras vezes é porque está faltando colocar o Senhor como o seu esposo, né? Eu lembro que eu orava muito, né? Vocês sabem que o meu OH era o meu trabalho. Imagina eu tendo que largar um trabalho onde eu era muito bem remunerada para viver, né, na dependência do meu marido. Foi muito difícil, mas eu sempre orava dizendo: Senhor, tu és o meu marido, o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades da minha filha e da minha casa. Porque, irmãos, é isso que o Senhor faz, ele supre as nossas necessidades, está na palavra dele, né? Continuando aqui. No 31, então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo. Olha só, irmãos.
Eu consigo olhar, sabe, para a vida que eu tinha e ter nojo. Eu ainda, eu achava que eu lembrava muito, né, do meu OH, do meu trabalho, por conta aqui do canal, que eu falo muitas vezes isso com os irmãos, né? Mas não, é porque a palavra de Deus diz que eu vou me lembrar. E é necessário eu me lembrar para eu ter nojo. E se eu tenho nojo é porque eu estou no caminho certo. Então, assim como o seu cônjuge está lá no adultério, nos vícios, né, na vida errada, quando o Senhor aspergir as águas, colocar o espírito dentro dele, tirar o coração de pedra, colocar um de carne, começar a restituir a vida dele, ele vai olhar para onde o Senhor o tirou e para onde o Senhor o tem colocado, e ele vai olhar e vai abominar aquela vida. Eu acredito, irmão, na transformação plena e perfeita do Senhor em nossas vidas, mas primeiro tem que começar em nós, tá? Para depois ser alcançado da vida do nosso cônjuge. Outro dia eu li algo que dizia assim, né? Que o maior pregador da história foi Noé, porque ele foi o único que conseguiu salvar toda a sua casa, né? Que sejamos como Noé, né, irmãos? Estava lá construindo um barco numa época que nem chover não chovia. Não chovia naquela época, então para todo mundo parecia loucura, mas Noé decidiu acreditar. Acredite como Noé, que hoje os teus olhos, a circunstância não vê sinal de chuva, né? Nem chove, né? Mas que o Senhor vai entrar com a providência aí naquilo que você está orando e pedindo ao Senhor. Vou ler de novo para os irmãos entenderem e ficar claro. No 31 diz: Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmo por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados lugares desertos. Aqui do que o Senhor está falando? Que quando ele fizer toda essa obra em nossa vida, vai começar na vida do cônjuge. Eu creio literalmente nisso, tá, irmãos? Por quê? Porque o Senhor vai restituir. Então, hoje, quem está sozinho, chorando aí, persiga esse momento de transformação em sua vida. Você vai receber as promessas do Senhor, né? Então, esse deserto, ele vai acabar. Hoje, a sua solidão, ela vai acabar. O Senhor vai trazer de volta. No 34 diz: lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada, né, triste, vazia, aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. Oh, meu Deus, coisa linda, né? A terra, as cidades desertas, desoladas, em ruína, estão fortificadas e habitadas. Olha só a restauração da casa, da família, do casamento. No 36 diz: então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Ô irmãos, eu, o Senhor, o disse e o farei. Gente, olha que promessa mais linda. Não tem nem como falhar. Mas vocês percebem aqui o passo a passo, o caminho que o Senhor quer nos levar? Olha isso, irmãos, vai lá, pega a sua Bíblia nesse momento e medita nessa palavra, sabe? Come, se alimenta dessa palavra, fala: Senhor, eu quero viver essa promessa, porque assim como o Senhor disse aqui, eu disse e o farei. Irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Eu não acredito. O dia que o Senhor for lá falar para o teu marido, como Jesus falou para a samaritana: onde está o teu esposo? Onde está o teu marido? O que a samaritana falou? Não sei. Ele falou: disse bem, porque nem o que em você está agora não é seu. Eu tenho certeza que o Espírito Santo confronta eles, tenho certeza que o Espírito Santo vai lá e fala: onde está a tua mulher? Aonde está o teu marido? Não tem como, irmãos. Quem ouve a voz do Senhor obedece. A gente, quando o Senhor vai ter um encontro com nós, como foi com Paulo? Paulo era o maior perseguidor da igreja de Deus. O dia que Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, perseguiu o Senhor porque estava perseguindo realmente a igreja dele, né? O que aconteceu? Saulo caiu do cavalo, bateu a cabeça e ficou 3 dias cego. Naqueles 3 dias ele viveu um milagre,
e como era um homem muito erudito, passou certamente estudando as leis, os princípios de Deus, a palavra do Senhor, e se tornou um dos maiores pregador da palavra do Senhor, tanto que a maioria dos livros lá do Novo Testamento, se eu não me engano, foi escrito por ele. Então, não sei como chama o teu cônjuge, mas diz, Saulo, Saulo, repete o nome dele, por que me persegues? Para que tenha um encontro com o Senhor, irmãos, porque ninguém, tendo encontro com o Senhor, pode resistir a ele. Saulo, que era o maior perseguidor, não resistiu. Eu sempre falava, Senhor, quem é meu marido nesse jogo aí de resistir o Senhor, né? Eu brinco muito com Deus, irmãos, eu gosto muito de passar tempo com meu pai, gosto mesmo, de verdade. Eu falo para o Senhor, uma das coisas que eu mais amo nessa vida é poder amar a Deus, sabe? De todo o meu coração. E eu falo para o Senhor que nem que eu perca tudo, mas que não me deixe nunca perder esse amor por Ele. Porque eu vou falar, irmãos, uma das mentoradas, ouvindo o áudio dela hoje, ela falou assim para mim, eu era louca pelo meu marido, eu era apaixonada por ele. E eu não sei porque eu vivia vazia, porque ela estava amando a pessoa errada, em primeiro lugar, né? A gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando a gente ama mais alguém do que a nós mesmos, a gente está amando ele no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então a gente sempre vai parecer com aquilo que a gente idolatra, né? Se eu não me engano, está lá em Salmos 115 ou 150. Em um desses dois Salmos, 115, se eu não me engano, tá, irmãos? Que eles não falam, né? Que eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve. Quem está idolatrando o cônjuge, né? Só pensa em falar deles, só ouve o que se trata deles e só quer ver o que eles estão fazendo, né? A idolatria pura. Renuncia a esse ídolo aí, irmãos, e viva com o Senhor. Melhor coisa desse mundo é viver para Deus e com Deus. Coisa mais deliciosa, irmãos. Coisa mais especial é você ter a presença do Senhor em sua vida. Você vê o Senhor movendo e agindo todo momento, nem que às vezes seja através de um toque, sabe? Quantos livramentos o Senhor tem feito, né? Eu agradeço muito, 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 muito a oportunidade, Senhor, por ter me permitido passar por esse deserto. Eu sofri, 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 sofri mesmo, mas Ele me transformou. E isso realmente não tem preço. E eu glorifico o nome dele. Quero aqui, em nome do Senhor Jesus, pedir para Deus abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus filhos. Em nome de Jesus, amém?